Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Amém? Vamos mesmo em pé, vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, estamos diante da sua sacrossanta palavra, Senhor, e queremos pedir nesse momento que o Senhor venha mais uma vez, falando através dos louvores, venha falar também através da tua palavra. Esta palavra, Senhor, que é o centro da nossa vida, Senhor, é que vai trazer aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Todos concordam dizendo amém. Meus irmãos, eu queria aqui fazer a apresentação de duas adolescentes, Érica Figueiredo e Caroline Figueiredo, por favor. É parente da Eunice Eugênio, né? Porque é Figueiredo também. Queria convidar as duas para vir aqui na frente. Também o professor Elias. Eu estava te procurando o professor Elias ali, porque desde quando eu cheguei aqui, 6 anos, sempre te vi naquele lugar ali. Cadê com Elias? Foi arrebatado. Eu chamo o professor Elias, que ele é que tem cuidado dessa área, e tem feito com muito carinho. É o nosso professor da área do prebatismo. E essas duas jovens adolescentes vão fazer algo extraordinário domingo próximo. Elas vão descer as águas, mas com a bênção da igreja, com a aprovação da igreja. Creio que a família está feliz, né? E fico assim muito satisfeito de ver como que elas têm crescido, não só fisicamente, mas espiritualmente. E essas meninas têm trazido muita alegria para nós. Aí eu queria pedir a aprovação da igreja. A igreja aprova, diga amém. Amém. Mesmo sentado, levanta a sua mão, vamos orar por elas. Orar para que Deus venha abençoar, que elas continuem firmes na presença do Senhor. É um desafio. A partir do próximo domingo, no outro sábado, elas já vão poder participar da ceia do Senhor. Você vai ver que festa maravilhosa, se Jesus não vier até lá. Curva sua cabeça e levanta suas mãos. Querido Deus, eterno Pai, nós ministramos na vida das tuas filhas, Senhor, que vai cumprir o mandamento que o Senhor ordenou, que aquele que crê e for batizado será salvo, Senhor. Então eu peço a bênção sobre elas, sobre a família delas, e também agradecendo pela vida do servo, irmão Elias, aqueles também que têm trabalhado, Senhor, com os candidatos que vão descer as águas, ó Pai. Eu ministro todas as bênçãos do céu sobre elas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Se os irmãos puderem dar uma salva de palmas. Obrigado. Você que não é batizado, procure o irmão Elias todos os domingos. Pastor, mas eu não tenho interesse em batizar. Mas se você participando do prebatismo, a sua vida vai mudar, seu pensamento vai mudar. Então, procura a gente, você que tem desejo. Nós temos um casal aí, irmãos, que vão unir conosco e estão querendo entrar em comunhão há muitos
muitos anos. E a Eunice conseguiu resolver o problema do documento deles lá no interior, a quase 400 quilômetros daqui. Nós conseguimos resolver o problema. E Deus foi tão bom conosco que a menina do cartório lá mandou pelo correio toda a documentação. Então, a gente trabalha, faz o esforço. E a gente queria pedir a você que não desceu as águas ainda, procure o seu professor, participe, mesmo que você não vai descer as águas no próximo batismo, tá bom? Estou feliz ali vendo o irmão Mauro, tem passado por alguns momentos difíceis em relação à saúde, mas a igreja está orando e ele está ali. Aí, os irmãos sendo felizes, irmãos, é bom, a gente ora e a resposta de Deus vem. Terça-feira nós teremos reunião com todos os cooperadores, ministério, irmão, desde a portaria até aqui. Nós precisamos apresentar algo para os irmãos no quesito administrativo. Ah, pastor, não vai ter culto de doutrina? Vai ter culto de doutrina, sim. E venha. Eu estou sentindo muita falta de alguns irmãos aqui no culto de doutrina. A nossa escola bíblica dominical que está hoje, mas eu tive um imprevisto hoje na parte da manhã e na parte da tarde. Tinha uma agenda e eu não sabia dessa agenda, uma prova que eu tinha que fazer e eu tinha me esquecido. Mas a irmã Eunice, ela está hoje lá no Soares, ela teve aqui e falou da juventude, esse corpo de jovens ali, né, irmã Eunice? Falar nisso, essa semana vai colocar o piso ali e nós vamos trabalhar no telhado ali. Eu creio que daqui mais ou menos 30, 40 dias nós estamos com o telhado ali, aquele muro todo ali bonito ali, uma sala ali para a juventude, né? Meus amados, então não esqueça, por favor, eu preciso de todos os cooperadores, porque você vai saber o que está acontecendo, as decisões que vão ser tomadas. Algumas coisas vão mudar. Então, na terça-feira, algumas pessoas vão entrar para trabalhar em algumas áreas. Então, eu gostaria de ter vocês aqui na terça-feira, ok? Amados, hoje é o culto, né, da juventude. Quando é culto da juventude, é culto de todos nós, né? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, é. José, o texto que eu acabei de ler fala do momento mais crucial da vida de José. José já vinha numa caminhada desde a sua adolescência, começou um relacionamento dentro de casa muito afetivo. A Bíblia fala que José era muito querido do seu pai. Seu pai tinha um olhar para ele com uma diferença muito grande em relação a tratos, a relação a maneira de conviver. Mas José não era o único da sua família, tinha os seus irmãos, entre Levi, Mateus e outros mais, Judá, Benjamim. Benjamim ainda não tinha nascido ainda, salvo me engano. O certo é que José despertou algo na sua família. Eu não sei se os pais de José souberam lidar com a situação, porque de uma família grande havia uma certa prioridade, uma certa afeição maior por José, e isso despertou ciúme nos irmãos, a ponto de chegar o ódio entrar no coração deles. Se vocês verem lá no princípio da vida de José, o seu pai chegou a comprar uma das melhores roupas para ele,
E tinha uma outra coisa também: José era um sonhador. Desde a sua adolescência, José ele tinha uma intimidade com Deus, e Deus mostrava algo a ele em sonhos. Era um adolescente, cheio de vida, e também ficava aos cuidados do pai para alguns afazeres, dentre eles, vigiar os seus irmãos, a ponto de um dia o seu pai virar para ele e falar assim: olha, vai lá ver como que estão os seus irmãos, como que eles estão procedendo. Eu não sei se eu fosse irmão de José, eu não tomaria a mesma atitude do que os irmãos de José tomou. Você já pensou você lá no campo, ralando, cuidando do gado, cuidando do pasto? Aí chega um irmão seu, todo vestido bonito, não queimado pelo sol, ficava só dentro de casa junto com os pais, e ele aparece no campo, e os irmãos perguntam: o que é que você veio fazer? Não, eu vim aqui para saber o que é que vocês estão fazendo, se vocês estão trabalhando certo. A Bíblia diz que José chegava em casa e contava tudinho para o pai: pai, Judá está fazendo isso, Levi está aprontando, e assim sucessivamente ele falava. A Bíblia diz que ele levava as más notícias dos seus irmãos para o pai. Você que tem família aí, você tem algum irmão, alguma irmã, de vez em quando dá uma é um X9 para mamãe e papai? Ô mãe, ó, a Érica está fazendo isso, viu, filho? Já aconteceu isso na sua casa? E qual era o comportamento? Você já teve algum irmão dedo duro aí? Que você aprontou, fez alguma coisa, chegou em casa? Lá na minha casa era 14. O total são 16, são 10 homens e 4 mulheres. 2 faleceram assim nasciam. E eu fui vítima de uma situação não tão trágica, ou até um pouco trágica, e vou falar algo para vocês aqui que vai chocar vocês. Eu não era lá nada assim santo na minha adolescência, muito violento. E lembro de um dia que os meus irmãos, junto com a minha mãe, me apedrejaram. Vocês podem até espantar: que isso, pastor Iel? Eu tenho marca, eu tenho cicatriz na boca aqui, do lado aqui, de pedradas. Eu fui apedrejado na porta da minha casa pela minha mãe junto com meus irmãos. Você pode falar assim: meu Deus, mas isso é um absurdo. Eu hoje não julgo a minha mãe e nem julgo os meus pais da forma que eles me trataram. Eu lembro de uma vez o meu pai pisou no meu pescoço dentro da casa de um tio meu. Vocês podem estar pensando assim: mas por que o pastor Iel está falando mal dos seus pais? Eu não estou falando mal deles, eu estou falando a forma que eles tratavam, e gerou mágoas, gerou cicatrizes. É tanto que aos 14 anos eu saí de casa. Eu fui entrar para a quadrilha, uma quadrilha que tinha no bairro Tupi, entre Guarani, Tupi e São Bernardo, a quadrilha chamada Quadrilha do Ferreiro. Eu andava com, não tenho prazer de dizer isso, não tenho satisfação de dizer isso, eu tenho tristeza.
Eu andava com um revólver 38 na minha cintura, cano curto, troquei tiro com a polícia. Naquela época o Camburão era veraneio. Eu era um rapaz totalmente revoltado, a ponto das drogas. Um dia eu estava tão drogado e passou pela minha cabeça de tirar a vida da minha própria mãe. Os meus irmãos, nós criamos uma diversidade muito grande. E quando eu olho para a vida de José, não foi diferente muito. O tratamento do pai de José foi um tratamento diferenciado. E aquilo criou ódio dentro daquela família. A ponto dos irmãos de José querer matá-lo. Tudo por causa de quê? De um relacionamento dentro do lar. Olha aqui para mim. Deus tinha poder para levar José até ser governador do Egito, sem passar pelo que ele passou? Tinha poder ou não tinha? As consequências que José teve, os relacionamentos que ele teve dentro de casa. Estamos vivendo numa era, irmãos, que as famílias estão em conflitos. Saiu de 2015 para 2020, 54% dos adolescentes de São Paulo, da idade de 14 até os 21 anos, estão cometendo suicídio. O suicídio está batendo na porta da vida dos nossos adolescentes. A crise nas famílias, irmãos, é comum todos os dias eu e Eunice fazer atendimento de mães e papais que estão sofrendo até com crianças. As doenças psicológicas estão aumentando a cada dia mais. E tem 3 coisas que estão permeando nas famílias: mágoas, ódio e falta de comunhão. Se vocês olham para mim hoje e pode pensar assim: será que o pastor Ariel tem? É interessante que quando mamãe, ela trabalhou nos últimos 5 anos lá em casa, eu era pastor do Céu Azul. Ela foi lá para casa e ela passava minhas camisas. Eu falei assim: mãe, vai lá passar as camisas, a senhora fica e tudo. Ela ficou 5 anos, ela ia quase todo dia lá em casa. Ela perguntou a Eunice um dia: será que o Ariel tem ódio de mim? Será que o Ariel tem raiva de mim? Porque eu machuquei ele muito, eu maltratei ele muito. E a Eunice falava com ela: irmã Alcedina, o Ariel nunca reclamou da senhora, o Ariel nunca falou mal da senhora. Você está vendo um homem aqui que eu nunca tive um aconchego de o meu pai e a minha mãe dizer assim no dia do meu aniversário: parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Eu nunca ganhei. Quando eu fui ganhar um presente, eu estava com 50 anos. Que eu comemorei lá no São Marcos 50 anos e 25 anos de casado. Eu ganhei o primeiro presente do meu pai imenso.
pode estar dizendo: por que, pastor Iel, você está falando isso aqui? Porque nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, que nós não estamos tendo para conversar, para dialogar. O celular está tomando o nosso tempo. As redes sociais têm sido o patamar, têm sido o trono dos lares. Nós queremos empurrar os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que eles se resolvam os seus problemas com os psicólogos e terapeutas. Não tenho nada contra psicólogo e terapeuta, mas eu quero te dizer: existe um psicólogo que está conosco, que é chamado de Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador para que esteja convosco. Talvez o seu pai não te compreende, a sua mãe não te compreende, o teu irmão não te compreende, mas tem um dentro de você que te compreende, conhece a tua dor, conhece a tua necessidade, conhece Ele na sua criação. Antes de formar você, Ele já te conhecia, Ele te escolheu antes de entrar dentro do ventre da tua mãe. Foi Ele, a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. A igreja tem o Espírito Santo para que nós possamos derramar as nossas angústias, nossas dores. José foi julgado dentro de um poço. A princípio queria matá-lo, mas depois ele foi vendido. É tanto que quando foram para matar ele: por que, irmão, o que eu fiz para vocês? Por que vocês querem me matar? Por que esse ódio? E agora eles levam ele para vender. E ele passa por um processo doloroso, sendo vendido. Ele foi arrancado da mãe e do pai. Ele foi arrancado do aconchego da família. Ele foi arrancado de dentro daquilo que era mais o conforto dele. Olha aqui para mim, por favor, por gentileza. Talvez os seus irmãos não tenham sido motivo para tirar você do seio da sua família, do aconchego do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Mas às vezes o pecado lá fora está tirando você. Está tirando você dos conselhos da sua mãe, do seu pai, do seu pastor. O mundo está querendo te arrastar para dentro de uma vala, para dentro do buraco, usando seus coleguinhas de escola, usando às vezes até mesmo seus parentes. José, quem tirou do aconchego foi a atitude dos irmãos, e julgaram ele no Egito, julgaram ele lá fora da terra dele. E quando José chega, ele é comprado por Potifar, porque gostou dele, era um cara afeiçoado, inteligente. E ele começa a prosperar dentro da casa de Potifar. De repente ele vê
aquilo que Deus tem um propósito. Moça, moço, olha aqui para mim nesta noite. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. E o espírito que pairava na mulher de Potifar está pairando sobre a sua vida, está colocando. Ele sabe, os demônios sabem que você é um projeto de Deus, e ele quer tirar você, quer destruir você. Ele não gosta de você não, ele quer destruir aquilo que está dentro de você. E José agora, acusado injustamente, não tem dor maior na vida de um ser humano do que a difamação, calúnia. Você falar algo de alguém e não saber a dor que ele está passando, ou a dor que ela está passando. Hoje nós estamos vendo aí nitidamente nas redes sociais a facilidade de julgar as pessoas no lixo. É muito fácil pegar o nome do Ariel, é muito fácil quiser bater lá na rede social e falar algo que ele não fez. Irmã Mônica, se José chegasse hoje aqui e chegasse a comitiva de Potifar, a mulher de Potifar falasse assim: olha aqui, pastor Ariel, esse aqui é o membro da sua igreja, José, ele quis me agarrar, olha a roupa dele aqui na minha mão. Talvez todos nós aqui ia apedrejar José. Nós, ele é sem vergonha. Olha lá, ele está com a roupa. A mulher pegou a roupa dele, rapaz. Ele estava tentando agarrar ela dentro da casa. Quantos espíritos da mulher de Potifar estão rodeando-nos com calúnia, com difamação? Às vezes aquela moça que Deus está brilhando na vida dela, aquele jovem adolescente, Deus está brilhando, e daí a pouco vem alguém e fala algo que dói a sua alma. A Bíblia diz que aquele que difama o seu irmão, o amor do Pai não está nele. É muito fácil destruir uma vida, um casamento com uma calúnia, com uma difamação. José não teve ninguém para defendê-lo. Presbítero Fábio não teve ninguém, advogado nenhum conseguia provar a inocência de José. Mas por mais que José foi acusado injustamente, a Bíblia diz que Deus era com ele. Não importa o que falam de você, não importa o que difamam, o que calunia você, importa que Deus te conhece, e a presença dele está dentro da sua vida. Às vezes nós somos assim. Às vezes a gente potencializa quem fala mal da gente. Às vezes alguém que elogia a gente até fica, irmão Silas, assim um pouco maravilhado e tudo, mas o mal, quando fala da gente, a gente quer jogar tudo por alto, poxa, tem hora que a gente quer dar mais ouvido ao diabo do que a Deus. Você já percebeu isso? Que tudo de ruim que vai acontecendo com a gente, alguém fala assim: isso é o diabo está falando isso, o diabo está falando. Irmão, eu não quero saber o que o diabo está falando, eu quero saber o que Deus está falando.
vai conseguir, você acredita? Mas a palavra de Deus, que é poderosa, que vai na divisão da alma e do espírito, ela é poderosa para dizer para você: olha aqui, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que eu pego tu pela tua mão direita e te digo: levanta e anda. Às vezes os nossos ouvidos, os nossos olhos está ligado muito mais o que o diabo está dizendo ou querendo dizer do que o próprio Deus está falando conosco. Será que nesta noite, através dos louvores e testemunho aqui, você ouviu ele sussurrar no teu ouvido? E José vai para a cadeia, preso. Não tinha advogado, tacou ele na cadeia, longe da família, longe dos irmãos. Achou que ia prosperar agora, longe dos seus parentes. Mas a Bíblia diz que mesmo lá na prisão, o chefe dos prisioneiros lá olhou para José e falou assim: olha aqui, eu gostei de você, mas você vai tomar conta aqui dessa cela aqui. A Bíblia diz que até lá na prisão Deus era com ele. O importante não é o que está acontecendo, o importante é a presença de Deus conosco. E José agora, numa reviravolta, passando-se os anos, José agora é levado diante de Faraó. O tempo não dá para me contar cada passo de José para chegar até onde ele chegou, aonde que eu quero chegar. José vai diante de Faraó e a Bíblia diz que Faraó falou assim: acharia pois um varão como esse em que haja o Espírito de Deus? José agora era governador. Faraó falou assim: olha aqui, depois de mim, você é o único, você que vai comandar nisso tudo. Irmãos, por favor, pare e pense. A vida é como uma roda gigante. O nosso Deus é um Deus de vales, é um Deus da montanha, mas é um Deus de vales também. O mesmo Deus que às vezes você está lá na montanha sendo exaltado, quando alguém te derruba, Ele está junto com você lá no meio dos vales. E agora José governa. E José agora, a família de José, a fome. Olha o projeto de Deus. Fala a verdade. Olha aqui para mim, irmão. Fala a verdade. Se você estivesse no lugar de Deus, o que você fazia com os irmãos de José? Fulminava eles. Mandava fogo do céu. Mas Deus não é Deus que destrói família. Deus é um Deus que une as famílias. Eu vou contar algo para vocês. Quando eu voltei para Jesus, eu estava com 18 anos. Irmão Alexandre, carinhosamente Xande. Eu estou com esse paletó assim, está fechando aqui, porque esse paletó é dele ali. Eu não tive em casa nem para buscar o paletó. Não é porque eu engordei, não. Mas irmão Xande, eu ganhei meu primeiro salário. Estava aproximando os dias do dia da mamãe. Irmão Sebastião, eu nunca tinha dado um presente à mamãe. Aí eu falei assim: o que eu vou fazer? Eu estava passando em frente ali a Rua São Paulo.
loja pernambucana. E era comum naquela época a gente dar presente para os pais da gente, roupa. Aí eu fui lá, a menina disse: olha, minha mãe tem idade assim, eu quero dar um presente para ela. A menina foi lá e um pano. Ó, a mamãe fazendo vestido, porque mamãe era costureira. Comprei um vestido, um pano caro, de linho. E eu via naqueles outdoors, principalmente na televisão, sabe aquelas propagandas, aqueles caras bonitos, chegando perto da mãe assim, dando aquele abraço, aquele beijo no rosto, na testa. E eu fiquei imaginando, quando eu comprei e entrei dentro do ônibus, e no meio da viagem, no caminho, voltando para casa, eu imaginando, eu vendo, era como se estivesse no cinema. Eu vou chegar em casa, mãe! Ô mãe! Eu te amo. Aqui está o presente, o Dia das Mães. E eu cheguei, e lá na minha casa, até hoje, tem uma escada. E eu subi a escada assim, mas quando eu cheguei na sala, parece que deu uma trava. Eu travei todo aquele sentimento, tudo aquilo que eu queria fazer sumiu de mim. E eu na igreja, falando em línguas estranhas, adorando a Deus, eu percebi que tinha algo dentro de mim que precisava de ser curado. E eu cheguei na sala, me travei, peguei o presente, coloquei no sofá assim na sala. Mamãe estava lá na varanda, e eu dei uma volta, entrei no corredor, vi mamãe assim, voltei para trás, aí voltei de novo. Ó, mãe, benção. Ô meu filho, Deus te abençoe. Ô mãe, ela o quê? Ô mãe, ai, eu nunca tinha dado um abraço na minha mãe. Eu nunca saiu palavra da minha boca: mãe, eu te amo. Eu saí de dentro de você. E quando eu entro, mãe, aí ela virou para mim e falou assim: você está querendo falar algo para mim? O meu pai falou assim: meu filho, o que está acontecendo? Nada não, pai, nada não, mãe. Aí voltei de novo lá na sala para pegar o presente, mas não tive coragem. Aí eu voltei lá na varanda: mãe, o que foi? Tem um negócio para a senhora lá na sala. E eu saí e fui embora. Aí depois ela pegou quando do outro dia: meu filho, que presente lindo e tudo. Aí a mãe veio e me deu um abraço. E foi um processo, não foi de um dia para o outro. Daí a pouco do abraço eu já passei por beijo. Daí a pouco eu já comecei a dar vários presentes. Foi um processo. José, quando ele viu seus irmãos, ele travou. Porque José não sabia que havia uma mágoa, uma amargura dentro dele. Ele estava ferido. Seus irmãos tinham ferido de morte. E quando ele chega, ele vê os seus irmãos, ele travou. E a Bíblia disse que ele mandou todo mundo sair. Sai, todo mundo na minha frente. E os irmãos dele sem saber. E a Bíblia diz
Segundo alguns estudiosos, o palácio era muito grande. E a Bíblia diz que a voz, o clamor, o choro de José invadiu o palácio. Não era choro de ódio, não era choro, era choro que precisava de sair para fora. A Bíblia diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós estamos vivendo numa geração, irmão, que estão sofrendo, que estão segurando o choro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz assim, José disse, a Bíblia diz que ele gritou em alta voz. A dor dele era profunda, era uma dor de morte. E os irmãos, olha que ponto que chegou, foi anos. Os irmãos de José tinham esquecido dele. Nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, que nós às vezes esquecemos dos nossos irmãos, daqueles que estão sentindo dores, daqueles que estão sentindo angústia. E quero falar com você aqui nesta noite, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. Ele está curando as feridas da sua alma. E às vezes você pensa assim: Senhor, como que eu vou fazer? Você já viu quando você chega no momento que você fala assim: o que eu vou fazer? E o Espírito de Deus está dizendo aqui: não se preocupa no que vai fazer, deixa que eu vou fazer. Eu cuido. Tem um hino, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Se eu estou aqui hoje curado porque o Espírito Santo cuidou de mim, e esse Deus que está na minha vida não é diferente, Ele cuida de você. Aleluia. Deus está fazendo esse processo que você está passando, meu irmão. Deus está trabalhando na sua vida. É um processo de cura. A Bíblia diz assim: aquele que sai andando chorando enquanto semeia. Deus está falando para você: não pare, continua andando, vai semeando, você vai voltar com alegria, com seus olhos. Deus trabalha, o oleiro, o vaso pode quebrar, mas Ele não desiste do vaso. Às vezes você tem chorado com alguém, que é bom chorar, a gente precisa de dar o ombro para a pessoa. A Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades com os santos. Mas existe algo precioso dentro de você, que Ele não te abandona em nenhum momento, que chama o Espírito Santo de Deus. Não tem coisa melhor do que conversar com Ele. O interessante é que a gente às vezes fica com raiva, às vezes a gente fica magoado, a gente fica chateado, mas Ele continua com a gente. Ele
José gritou, 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 gritou. E aquele grito de José aliviou a alma dele. Os irmãos dele perguntou: mas que isso? O que nós fizemos? O que aconteceu? Eu sou José. Eu sou José. Os irmãos deles: não é possível. Olha aqui. E eu encerro. Aqueles que te feriram, você será o remédio de Deus para curá-los. Deus vai curar você através dessa dor. Você vai curar aqueles que te feriram, aqueles que te magoaram. O último aniversário que o meu pai deu, eu lembro das palavras dele. Sabe qual era o meu apelido? Irmã Eunice, dentro da minha casa, está chegando o maconheiro. E meu pai falou, o último aniversário que ele teve antes de partir, ele falou assim: filho, muitas vezes eu te chamei de maconheiro, me perdoe, mas hoje eu te chamo de homem de Deus. Deus vai virar a sua história. Aqueles que mais te magoaram é que você vai estender as mãos, porque Deus vai te colocar num patamar a ponto que eles vão te pedir: me ajuda. E você vai estender as mãos, não com ódio, não com amargura, não com tristeza, mas com alegria. José precisava de chorar, José precisava de gritar. Eu fico imaginando o pessoal do faraó, irmão Sebastião: você está vendo José chorando? Você está vendo José gritando? O que está acontecendo aí? Deixa eu falar, sabe o que estava acontecendo ali? Deus estava unindo a família de volta. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce na cabeça e vai até a barba, até a orla dos vestidos. Deixa eu falar uma coisa: a união, a Deus, quando Ele começa a trabalhar na vida nossa, Ele trabalha na união, na unidade, na comunhão. Oh, quão bom e quão suave é. Aquela família agora estava voltando, a alegria estava voltando. Eu fico imaginando, sabe o que é? Pastor Paulo, os irmãos de José chegaram perto do pai: pai, benção, pai. O que foi, meus filhos? Pai, nós precisamos te contar algo. O que é? Pai, o senhor lembra de José? Eu lembro, ele está morto. Não, pai, ele está vivo. E ele hoje é governador do Egito. Mas como assim? Eu fico imaginando o dia que José viu o seu pai. Que alegria, que gozo na alma. Interessante que os irmãos de José viram e disseram: José, perdoa. Não precisa chorar, não precisa perdoar, não. O mal que vocês quiseram me fazer, Deus tornou em bem. Fica de pé, eu quero terminar com essa palavra. O mal que quiseram me fazer, ou que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Deus tornou em bênção. Ele cuida de ti. O choro pode durar, o
nesta noite. mais alegria A você de manhã que precisa de cura na alma, no sentimento. as estrelas podem tomar Deus quer mudar o seu cativeiro. Deus quer transformar sua dor em alegria. Cristo vem bem de manhã e te